Pessoal, hoje eu estou na Caixa Econômica. Eu já estive aqui há uns anos atrás e conversamos com o antigo gerente, o Júnior, que esse aqui também tem sobrenome de Júnior, o Luciano, para falarmos sobre a Minha Casa Minha Vida. Quem acompanha o programa Nossa Casa há 12 anos deve lembrar disso. E hoje eu estou aqui por este motivo. Acho que a crise maior, tudo que aconteceu, da inadimplência da Minha Casa Minha Vida, né, que aconteceu, e muitas pessoas se perguntam, nossa, quantas prestações eu posso atrasar que eu já perco a minha casa? E se a minha casa eu não conseguir mais pagar, vai para onde? Fica com quem? De que forma que ela é vendida? Então nós vamos entrar nesse assunto e no decorrer aqui a gente vai fazendo outras perguntas para o gerente da Caixa. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Tamires, tudo ótimo. Prazer. Prazer é meu. Que bom estar aqui falando com você e com todos os seus telespectadores de Umuarama e da região. Nós ficamos satisfeitos e felizes, né, que nós conseguimos um tempinho aqui com o Luciano. Luciano, tem muita inadimplência com Minha Casa Minha Vida? Olha, a carteira habitacional da Caixa, né, em termos percentuais, ela é uma carteira que tem pouca inadimplência. É uma carteira bastante grande, mas tem alguma inadimplência, né? O grande detalhe da inadimplência da carteira habitacional é que, como o imóvel é a garantia, então sempre fica aquele receio ou aquele risco de fato perder o imóvel, né? Perder a casa. Muitas vezes a pessoa deu uma entrada grande ou usou o seu FGTS e o não pagamento das prestações realmente leva a esse risco da perda do imóvel. Pode falar. E isso, né, claro, tem um procedimento legal que envolve intimação. A Caixa tem uma série de possibilidades de negociação para que isso não aconteça, até porque eu sempre falo com o pessoal, o negócio da Caixa é emprestar o dinheiro para casa. Não é retomar o imóvel. Para a gente não é esse o objetivo. Mas infelizmente... É um empréstimo. Exatamente. É um empréstimo para a compra da casa e que a casa é garantia da operação também, né? Mas até chegar lá, a Caixa oferece uma série de possibilidades de renegociação, mas infelizmente tem alguns casos que acaba desembocando na perda do imóvel, na retomada do imóvel pela Caixa. Agora, que tipo de renegociação que vocês fazem para que, vamos imaginar que eu tenho a casa, eu quero renegociar para não perder a minha casa. De que forma que é feito? Depende, cada caso é um caso, né, Tamires? Mas a gente tem situações que a gente tem condição de incorporar as parcelas ao saldo devedor, naqueles casos que a pessoa já pagou uma quantidade considerável de prestações, então ela pagaria lá um valor e incorporaria o restante das prestações no saldo devedor, ou seja, jogaria para o final da prestação. Os clientes que têm FGTS, eles em algumas situações podem usar o FGTS para pagar uma parte dessas prestações. Tem situações que a pessoa tem um desencaixe, né? Acaba pagando juro ou multa, porque eu recebo o salário no dia 10 e a minha prestação é no dia 20, dia 25. Tem possibilidade de alterar a data de vencimento da prestação, né? Então tem uma série de possibilidades que nós podemos verificar, até porque, né? Passou por alguma dificuldade, alguma situação, procure a Caixa, venha até aqui para verificar o que é possível de fazer, porque o atraso ele leva a uma série de outros encargos, né, que estão previstos no contrato e que muitas vezes oneram em demasia, né? Então, por isso que viu que está com uma dificuldade já logo no início, procure a Caixa, verifique o que é possível fazer, né? Se você não pode usar seu FGTS, o que pode fazer para regularizar a situação antes de chegar eventualmente aí numa retomada do imóvel. E depois que retoma o imóvel é feito o quê? Então assim, né, até chegar na retomada do imóvel, a Caixa precisa intimar os devedores via cartório, não existe processo judicial para isso, tá? Então a intimação é via cartório de registro de imóveis, e se a pessoa não pagar no prazo, o que a Caixa faz? A Caixa faz um procedimento de retomada que se chama, né, tecnicamente, de consolidação da propriedade. O imóvel deixa de ser da pessoa e é da Caixa, né? O que a Caixa faz aí? Ela coloca esse imóvel à venda. Então, a pessoa que tiver interessada em comprar um imóvel, ela vai comprar o imóvel ou à vista ou com outro financiamento também, né? E a pessoa que está ali ocupando, ela deixa de ter uma legalidade na ocupação. Então, ela pode ser a qualquer momento despejada do imóvel, porque o imóvel não é mais dela. Ela perdeu o imóvel por inadimplência. Vamos imaginar que eu paguei já 50% e, de repente, não dá para me continuar pagando as prestações. Eu perco tudo. Ninguém vai me reembolsar nada do que eu já investi na casa. Na verdade, assim, né? Tem algumas situações
que dependem do momento em que for vendido o imóvel, né? Então, tem a primeira praça, a segunda praça, né? Depois de consolidado, né? Que sendo vendido nessas situações, o valor excedente é devolvido, né? Agora, dependendo do prazo que acontecer da retomada até a venda, a pessoa de fato perde o que ela pagou. Até porque o que acontece, né? Existe um percentual de financiamento, né? Muitas vezes a pessoa financiou o teto, né? 80%, e pagou por um período. Só que todo o procedimento de retomada do imóvel, Tamires, é isso que o pessoal precisa saber, ele é muito custoso, porque a Caixa precisa pagar todas as despesas, precisa pagar o imposto sobre isso daí, né? Além da despesa de cartório, além da despesa do leiloeiro, né? Então, muitas vezes assim, a pessoa, mas o meu imóvel foi vendido lá por 100 mil, né, e valia 120 mil. Só que você pode ter certeza que esses 20 mil ou até mais do que isso, a Caixa teve de despesa. Que a Caixa tem que pagar imposto, tem que pagar o cartório, tem que pagar o leiloeiro e uma série de outras situações. Então, por isso que a gente sempre fala. É claro que a gente não... Tem situações que a gente não pode prever, mas teve alguma dificuldade, já no início procura a Caixa. Vamos verificar o que pode ser feito, né? Tem situações que o contrato, a gente pode dar uma pausa, que a gente chama, né? Então, tem uma série de renegociações que a pessoa muitas vezes acha que não pode fazer e que se enquadra. Então procure a Caixa, verifique o que pode ser feito antes de chegar numa situação que pode acarretar na retomada do imóvel. Então quer dizer que a Minha Casa Minha Vida você perdeu, eu perdi minha casa, vai a leilão. Tem o leilão então da Minha Casa Minha Vida? Tem o leilão, né? Tem o leilão. A Caixa hoje faz leilão praticamente só online, né? Então tem no site da Caixa a lista dos imóveis e você pode verificar e mandar as propostas ou pelo site ou através das agências, né? Então não tem mais aquela figura que tinha no passado do leiloeiro que ficava na porta das agências, né? Pregoando, né? Fala, imóvel tal, tá à venda. Então isso hoje é feito via internet, né? E a pessoa pode fazer a proposta por lá ou a proposta na Caixa. Só que os imóveis que a Caixa retoma, eles vão para leilão. Eles têm a sua destinação. E muitas vezes, Tamires, as pessoas que compram esses imóveis da Caixa, elas também financiam novamente, né? Então, é uma outra linha de financiamento, mas é um novo financiamento. E também tem as pessoas que são os investidores, que acabam comprando também esses imóveis, né? E daí, infelizmente, a pessoa que estiver ocupando, ela vai ser despejada do imóvel daí. Eu posso ter mais de uma casa no meu nome, Minha Casa Minha Vida? O programa Minha Casa Minha Vida, ele é um financiamento, que é um programa, na verdade, né, que ele tem uma taxa de juro menor que a taxa de juro de mercado, como regra, e ele tem algumas vantagens, né? Então tem desconto de imposto, tem desconto de despesa de cartório e também tem um subsídio, que é um desconto que o governo federal dá para a pessoa poder comprar o imóvel. Então, o cliente que vai comprar o imóvel dentro do programa Minha Casa Minha Vida, ele tem que seguir algumas condições. Então, assim, ele não pode ter financiamento habitacional ativo em nenhum lugar do Brasil. Tem que ter encerrado, então. Isso. A primeira para entrar numa segunda. Isso. Só que daí, dependendo da situação, ele não vai entrar no Minha Casa Minha Vida, tá? Ele não pode ter imóvel onde ele mora ou onde ele trabalha, e nem na região metropolitana. Então, um exemplo, né? A pessoa mora em Umuarama e tem um imóvel em Cruzeiro do Oeste, quer fazer um financiamento aqui em Umuarama. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, ela não faz. Mas, Luciano, existem outras linhas de financiamento que pode ser feito? Sim. Existem outras linhas de financiamento para a pessoa comprar o segundo ou o terceiro imóvel para investimento. O programa Minha Casa Minha Vida, como eu falei, é um programa de habitação para reduzir o déficit habitacional. Então, é um programa que tem na sua concepção possibilitar que as pessoas com mais dificuldade, né, com menor renda, realmente possam ter a sua casa, né? Então, por conta disso, tem algumas restrições, né? Não dá para você fazer o financiamento para investimento, para comprar um outro imóvel, né? Então, o programa tem essa destinação, né, que é para reduzir o déficit habitacional. A Caixa financia 100% da Minha Casa Minha Vida ou só 80%? O teto do financiamento é 80%. Então a pessoa tem que ter esses 20% aí, ou de recurso próprio, ou muitas vezes de FGTS, né? A gente verifica aí algumas pessoas, deu um imóvel, alguma coisa com o vendedor do imóvel, né? Mas não tem financiamento de 100%. Né? Então esses 20% também não é nada com a Caixa, daí é com a construtora. Com o construtor ou com o vendedor, né? Então já é diretamente com eles, né? Então o teto do financiamento é esses 80%. Eu era para ter feito uma pergunta para ele lá quando eu fiz aquela inadimplência. A partir de quantas o pagamento, o meu atraso de pagamento, de prestação, que eu já passo a ser uma inadimplente? Isso é uma questão que é importante, né, Tamires? Até agradeço você ter me perguntado. Funciona assim: se o seu contrato vence hoje
e você não pagou a tua prestação hoje, você está inadimplente. Se você não paga a tua prestação no vencimento, você já está inadimplente. Ah, Luciano, mas com um dia a Caixa vai retomar o imóvel? Não. A gente tem alguns procedimentos de cobrança até chegar lá na retomada do imóvel. A gente vai entrar em contato por telefone, vai mandar e-mail ou mandar mensagem, né, para fazer a cobrança, né, para que você faça o pagamento. Só que a inadimplência, ela com um dia você já está inadimplente. Agora não significa que com um dia você vai perder o teu imóvel, até porque, como eu falei, né, existe um processo, né, e nesse processo a pessoa que é o devedor, ele é intimado, então ele tem um prazo para pagar essa dívida, né, então isso demora um pouco mais, mas começou a sentir dificuldade, atrasou um dia ali, né, ou está vendo que vai ter dificuldade para pagar, já entra em contato com a Caixa, verifica a possibilidade de uma renegociação para colocar as coisas nos eixos e não correr o risco de, além de perder ou poder perder o imóvel, você ter um custo muito mais alto. Porque infelizmente acontecem essas situações, a gente renegociar. Um exemplo, a pessoa paga lá R$700 de parcela, né, dela atrasou uma, atrasou duas, atrasou três, atrasou quantas que forem o caso ali, e daí ela vem tentar renegociar na Caixa. A gente fala, ó, tudo bem, você está devendo lá 3 parcelas ou 4 parcelas, né, que dá, vou chutar aqui, R$3.000. Só que, ó, a Caixa mandou o teu contrato para cartório. Já tem mais R$800, mais R$1.000 de despesa. Ô, louco, é um valor que a Caixa paga. Então a pessoa, o custo da prestação, ele é agregado a outras despesas que a Caixa teve. Né? Então, por isso que a gente sempre fala, não deixa acontecer, né? Sentiu dificuldade, procura a Caixa, verifica o que é possível fazer para ver se é o caso de renegociar ou não. Fazem de tudo para renegociar, é lógico, como você já falou. Isso, né? Como eu falei, né? Não é o objetivo da Caixa retomar imóvel de ninguém, longe disso. Né? A gente quer receber o que foi emprestado, né? Nas condições que foram pactuadas. Passou por alguma dificuldade? Vamos tentar trabalhar, né? Porque não é nosso objetivo retomar, né? Nosso objetivo é ficar com o imóvel em estoque. Né? Para a Caixa, isso não é o negócio da Caixa. O negócio da Caixa é emprestar o dinheiro para a pessoa realizar o sonho da casa. A casa está prontinha, né? Já teve a vistoria do engenheiro, tudo certinho. Daí a pessoa, claro, ela tem lá os seus 23, 25 anos para pagar essa casa. É o tempo de financiamento, né? Isso, que é até isso? 30 anos. Até né? 30 anos. Mas eu resolvi no primeiro ano já ampliar esta casa. Como que fica, Luciano? Funciona assim, Tamires. Você assina um contrato, né, com a Caixa e a Caixa vistoria o imóvel. Quando você vai fazer alguma ampliação, você precisaria de uma autorização da Caixa, até porque você deu aquele imóvel como garantia. Né? Então, isso é o correto. Né? Até porque, assim, quando você faz uma ampliação, quando você mexe no teu imóvel, você altera as características dele, em princípio você teria que mexer com a prefeitura, com o cartório ou com o próprio agente financeiro. Né? Então, se for fazer alguma alteração significativa no imóvel, né? Não digo pintura, né? Algumas outras coisas, troca de porta, mas se for fazer uma ampliação, alguma coisa mais significativa, precisaria de autorização da Caixa para que isso tivesse regularmente, né? Tivesse regular perante a instituição financeira. Nós vamos finalizar nosso bate-papo com o Luciano. Eu teria outras perguntas mais para fazer para ele a respeito deste assunto. Mas não vai faltar oportunidade, né, Luciano, para que a gente possa conversar e deixar vocês também bem informados a respeito desta questão. Porque eu acho que às vezes muitas pessoas, né, elas têm aquele sonho da casa própria. E daí tem esta possibilidade. A Caixa oferece a possibilidade de você ter a sua casa. E às vezes as coisas, né, muitas coisas vão acontecendo, que às vezes não é porque eu quero atrasar minha prestação, não é por esse motivo, mas, como diz a minha mãe, basta vivo para acontecer as coisas. Então, tudo se tem um jeitinho. A Caixa faz o possível e o impossível para que eu não perca o meu imóvel, né? E vocês estão abertos para conversas e negociações. Sem dúvida também. Quem quiser saber, com certeza muita gente interessada aí a hora que você falou do leilão, né? Uhum. Qual que é o endereço eletrônico para eles? Né? Os imóveis que estão em leilão, né, da Caixa, eles estão disponíveis na página da Caixa, que é o caixa.gov.br /XLR.
Imóveis. Então, caixa.gov.br/ximóveis. Esse ximóveis tudo junto e sem acento. Lá tem todos os imóveis da Caixa que estão à venda no Brasil todo. Então, você pode filtrar lá, por exemplo, né, se colocar o estado do Paraná na cidade de Umuarama. Só com a Caixa Econômica. São os imóveis da Caixa que foram retomados. Esses são imóveis que foram retomados e que estão já à venda. Então, você filtra lá, coloca Umuarama. Mas eu queria fazer para o investidor, ou mesmo para quem queria dar uma olhada em Maringá, ou em Curitiba, ou em Santa Catarina, comprar uma casa na praia. Então, tem lá os imóveis também que estão à disposição, tá? Então, é uma oportunidade realmente de negócio para quem quiser dar uma olhada. E, né, Tamires, só complementando em relação ali à renegociação, a gente de fato está à disposição para verificar e para ver o que pode fazer, né? O que acontece assim, muitas vezes a pessoa fala, eu quero renegociar, mas sem pagar. Então, a renegociação envolve, de fato, né? De fato, pelo menos, né, a regularização de uma parte do atraso, tá? Mas agora, de fato, tem uma série de possibilidades, né? E o que acontece, né? A parte lá da retomada ou da venda do imóvel, né, que foi retomado, encerra o ciclo efetivamente, né? Porque muitas vezes o pessoal fala assim, mas retomou o imóvel, né, então quitou a dívida. De fato, liquidou a dívida. Só que para o agente financeiro aquele imóvel entrou no estoque, né? Então a gente precisa de fato finalizar o procedimento com a venda. Aqui também, muitas vezes, realiza o sonho de casa própria de uma outra pessoa, ou do investimento, né, de uma outra pessoa, né, de um terceiro. Então, tem todas essas possibilidades. Eu tenho que fazer mais uma só para encerrar, viu? Eu gosto de investir. Eu sou uma investidora. Eu posso, no leilão, comprar várias casas, Minha Casa Minha Vida, quantas eu quiser? Depois que o imóvel está retomado, tá? Ele está à disposição. É outra questão, é outra situação. Exatamente, ele está à disposição para venda. O que acontece é assim, tá? O programa Minha Casa Minha Vida, ele é destinado para aquisição de imóveis novos ou para construção de imóvel. Então, assim, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a pessoa não vai conseguir financiar a aquisição desses imóveis retomados. Mas, Luciano, tem linha de financiamento para compra desses imóveis retomados? Eu que sou um investidor? Tem. A gente tem financiamento com taxas do SBPE, da linha de SBPE, né? Mesmo da linha do FGTS, só que não Minha Casa Minha Vida, que a taxa é um pouco maior. Então, a própria Caixa pode financiar a compra do imóvel retomado, né? Então, existe essa possibilidade. Não dentro do programa Minha Casa Minha Vida, né? Porque daí esse imóvel retomado, Tamires, não é mais um imóvel novo, ele já é um imóvel usado, né? Então, nesse caso, não financia no Minha Casa Minha Vida, mas financia nas outras linhas de crédito que a Caixa tem. Tem uma pergunta que eu tenho que fazer para o Luciano, a respeito do seguinte. Eu financiei a Minha Casa Minha Vida, 25, você falou que até 30 anos. Eu financiei para 23 anos esta casa, mas ganhei uma bela de uma herança, tem um dinheiro extra aí no pedaço, eu quero quitar esta casa. De que forma que é feito tudo isso? Será que dá ou não dá? Eu posso vender o imóvel enquanto estou pagando esses 23 anos? É duas situações. Então, vamos lá. Vamos primeiro à segunda situação, tá? Como eu falei lá atrás, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa que tem subsídio, que ele tem desconto. Então, o programa não prevê a venda, tá? Você fala assim, ou vou vender ou vou passar para um terceiro. Se você passar para um terceiro, é possível dentro da Caixa, sim, você pode vender e um terceiro vir e comprar e fazer um outro financiamento. Só que nesse caso, esse terceiro, ele vai pegar as condições vigentes, lembrando que, a partir do momento que o imóvel foi transacionado, ele já não é mais um imóvel novo. Então, ele já não vai se enquadrar no programa Minha Casa Minha Vida. Então, esse terceiro que for comprar o imóvel, ele vai comprar, vai fazer um financiamento na Caixa e daí vai pegar as condições que ele tem lá. Então, ele vai ter uma taxa de juros um pouco mais elevada, não vai ter o subsídio, né? Mas é possível vender? Sim, é possível vender, né? Vamos pensar na hipótese da pessoa que comprou aqui, porque morava aqui e eventualmente vai trabalhar em outro lugar e vai levar a família, né? Então, para que ele vai ficar com o imóvel aqui? Então, vende. É possível a venda e quem vai comprar pode financiar em outros programas, em outras linhas de financiamento, né? Então, isso é possível de fazer. Você perguntou em relação à liquidação antecipada. É possível? É possível fazer a liquidação antecipada também. O que vai ser verificado, e isso é analisado caso a caso, é o subsídio que a pessoa teve, aquele desconto, né, que o programa dá para a pessoa para comprar o imóvel, que no nosso caso, de Umuarama, pode chegar até R$18 mil, né? Então, a depender do subsídio que a pessoa teve, do tempo que ela pagou, ela vai ter um valor para devolver.
Então, isso vai ter que ser analisado caso a caso. Mas pode fazer a liquidação antecipada? Pode. Você não precisa pagar até lá no final. Mas daí você vai ter que devolver uma parte desse dinheiro que você teve como desconto, que a gente chama, né, como subsídio. Mas que é possível, é possível. Então tá. Então tá. Eu acho que deu mais ou menos, né, para vocês ficarem sabendo como que funciona tudo isso que envolve a Minha Casa Minha Vida. E eu desejo sorte para vocês. Entrem lá no site, quem sabe você consegue já comprar a sua casinha também. E talvez até mais em conta também, né? Tem tudo isso, né, Luciano? Tem tudo isso, né? Tem algumas vezes, né, a Caixa, em algumas situações, dá descontos, né? Teve recentemente, na onda da Black Friday, né? A Caixa fez uma Black Friday também de imóveis em estoque, de imóveis em estoque. Tinha imóvel aí com bastante desconto mesmo, né? Porque é aquilo que eu falei. O nosso negócio é financiar o recurso para a compra do imóvel, né? A gente ficar com o imóvel no estoque não é bom, né? Claro que não. A gente brinca, né? A Caixa não quer ser imobiliária, né? Então a gente tem que girar, e muitas vezes para você girar você precisa dar um desconto e tal. E os descontos estão lá no site, o pessoal dá uma olhada. Eu vou ter que parar, gente. Eu tinha outras perguntas. Prometo voltar. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente você. Amém. Eu fico grata de você poder receber a equipe do programa Nossa Casa e tirar as dúvidas de tantas pessoas a respeito da Minha Casa Minha Vida, que é o sonho de muita gente que não tem a sua casa. Muito obrigada e até uma próxima. Com certeza, Tamires, né? Eu agradeço a oportunidade, né? Coloco a Caixa, né? A agência Umuarama à disposição, né? E sempre que possível que a gente possa fazer esse bate-papo aqui animado, né? E muito, muito esclarecedor, eu acredito, teus telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu vou ficando por aqui. Eu vou para o apoio cultural. Volto já.